você cobraria por essas 3 peças? 20, 50 ou 80 reais? E se eu te disser que muita gente escolhe um valor completamente no chute e no final do mês percebe que trabalhou por horas praticamente de graça? Hoje eu vou te mostrar um método simples que eu uso para calcular o preço das minhas peças e evitar esse erro. Quando eu comecei, eu também achava que bastava pegar o valor do filamento e o da energia e depois colocar um lucro em cima. Mas depois eu fui percebendo que estava esquecendo de vários outros custos importantes. Então hoje eu vou te mostrar um jeito simples de precificar suas peças. Os 5 fatores que você tem que se atentar são o filamento, tempo de impressão, energia, o seu trabalho e o lucro. E atenção, os valores que eu vou mostrar aqui são valores aproximados e servem apenas para demonstrar o cálculo. O preço do filamento, da embalagem, da energia e até a margem de lucro podem variar bastante de uma pessoa para outra. O objetivo aqui não é dizer quanto uma peça deve custar, e sim mostrar um método simples para você calcular o preço das suas próprias impressões. No exemplo 1, eu tenho esses chaveiros. Foram impressos 10 chaveiros, gastando 120 gramas de filamento por 4 horas de impressão. A montagem desses 10 chaveiros durou cerca de 40 minutos e o custo do quilo do filamento foi 80 reais. Vamos aqui multiplicar 80 reais por 120 gramas, que dá 9,60. O custo da embalagem foi 50 centavos cada. Então vamos multiplicar 10 embalagens por 50 centavos, que vai dar 5 reais. Então o total de materiais deu 14,60. Vamos calcular agora o custo da energia. Já que essa impressão durou 4 horas, vamos pôr 2 reais pelo gasto de energia. Então, multiplicando 4 horas por 2 reais, chegamos a 8 reais. A sua mão de obra, você que vai precificar. Essa dos chaveiros demorou 40 minutos para montar os 10 chaveiros. Então, supondo que o valor da sua mão de obra seja 30 reais a hora, 40 minutos daria mais ou menos 20 reais. Com os materiais foram gastos 14,60. O valor da energia que foi gasto 4 horas de impressão deu 8 reais e a sua mão de obra deu 20 reais, totalizando 42 reais e 60 centavos. Dividindo isso por 10, cada chaveiro custaria 4 reais e 26 centavos. Você pode arredondar o valor para 9 a 12 reais. Agora vamos para o exemplo 2. Esse busto demorou 9 horas para ser impresso e utilizou 220 gramas de filamento. E a mão de obra foi basicamente só a retirada do suporte, totalizando mais ou menos de uns 5 a 10 minutos. Conferir se a peça estava em perfeito estado e a embalagem. Então, vamos aos cálculos. 220 gramas vezes 80. Então, daria 17,60. A embalagem custou apenas 2 reais e foi somente uma. Então, total de materiais, 17,60 mais 2 reais, totalizando 19,60. A duração da impressão foi de 9 horas e o custo que foi gasto na energia, mais ou menos 2 reais, totalizando 18 reais. A mão de obra foi basicamente de 5 a 10 minutos. Vamos cobrar 2,50. Então, o custo final da peça ficou 19,60 dos materiais, 18 reais do tempo que foi gasto da impressão e 2,50 da mão de obra, totalizando 40 reais e 10 centavos. A sugestão de preço para venda seria entre 59 e 69 reais. E agora o último exemplo é esse kit de decoração com 3 peças. Ele teve um gasto de 320 gramas, demorou 12 horas para serem impressos todas as peças e o acabamento demorou mais ou menos 40 minutos. Vamos aos cálculos. 320 gramas vezes 80 reais, que dá 25,60. A embalagem custou 3 reais e também é somente uma, totalizando 28,60. O tempo da impressão durou 12 horas, vezes 2 reais, totalizando 24 reais. E a mão de obra, que levou de 20 a 40 minutos no máximo, vamos colocar 10 reais. Então ficou os materiais 28,60, o tempo de impressão 24 reais, a mão de obra 10 reais, totalizando 62 reais e 60 centavos. A sugestão de preço ficaria entre 89 e 99 reais, podendo arredondar até 100 reais. Você percebeu que eu não multipliquei tudo por 2 ou por 3? Isso porque não existe um multiplicador que funcione para todas as peças. Uma peça simples pode aceitar uma margem maior. Já uma peça com muita concorrência, talvez precise de uma margem menor. E uma dica de ouro que eu posso te dar é que se você está começando e não sabe por onde partir, calcule todos os seus custos e tente vender por um valor entre 40% e 70% acima. Depois observe a reação do mercado. Se as pessoas compram com facilidade, talvez você pode estar cobrando um valor bem menor do que poderia. Ou se ninguém compra, vale analisar a concorrência e ajustar o preço. Isso não é uma regra fixa, é
apenas um ponto de partida e deixe claro que o mercado também influencia no valor final. No começo, eu também tinha bastante dificuldade para colocar o preço nas minhas peças. E a verdade é que não existe uma fórmula que sirva para todo mundo. Mas quando você entende tudo o que existe por trás da impressão, fica muito mais fácil de cobrar um valor justo e parar de trabalhar de graça. Agora, eu quero saber, qual foi a primeira peça que você vendeu? Ou qual peça você pretende vender primeiro? Escreve aqui nos comentários. E se você quer aprender impressão 3D de forma prática, com dicas, técnicas e testes reais, e até como transformar esse hobby em uma fonte de renda, você está no canal certo.